Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos com o nosso Setoristas, parte 2, Bola Parada, parte 83. São os dois programas em um só, nesse formato ao vivo no Instagram e gravado excepcionalmente hoje para o Facebook. Gustavo já está por aqui, eu não sei se eu vou conseguir colocar todo mundo junto. Aí, se eu não conseguir, a gente vai por partes aqui, alguns minutos com alguns colegas, tá bom? Manda um convite aí, Gustavinho. Gustavo é um grande amigo que mora nos Estados Unidos. Deixa eu pôr aqui mais para trás um pouquinho. E vou acender a luz aqui ainda, porque tá meio escuro, né? E o Gustavo, ele mora lá nos Estados Unidos. A gente vai falar, entrar... Gustavinho entra aqui. Eu tinha que entrar naquela sala. Tinha uma sala aqui que a gente coloca 4 pessoas, né? Fala! O homem tá barbudo, cabeludo. Nossa, o que aconteceu? Tá brigado? É promessa isso? Tá bom, Gustavinho? Tranquilo, Shane. Boa tarde a todos do Shane do Campo. Boa tarde para aí, pessoal que tá chegando aí nessa live aí. Não, na verdade é mais por falta de tempo mesmo de cortar o cabelo. Blackjack? Tá parecendo um Blackjack aí. Até vários apelidos já surgiram e tal, mas eu tava esperando, eu chamava esse de meu visual de inverno. Agora, já que o inverno acabou aqui nos Estados Unidos, começou a primavera, agora tá na hora de remodelar. Só me explica uma coisa aqui. Um dia eu consegui fazer a nossa live com 4 pessoas, agora não apareceu aquela sala. Eu consigo pôr mais gente aqui ou não? Acho que consegue sim, essa pessoa pode chamar. Não, eu vou mandar o convite aqui pro Lucas Rossi e pro Grécio Duarte. O Grécio Duarte sabe tudo do São Paulo? Acho que dá aqui, peraí. Lucas, vê se entra aí. E o Grécio sabe tudo do São Paulo. O Luquinha vai falar aqui de outro time também, que acho que é o Corinthians. E você é o nosso convidado para falar como é que está a situação aí nos Estados Unidos. Então, o que é? O papagaio que está aí? Não, minha cadeira que está... É a sua cadeira? Minha cadeira parece um papagaio, velho. Fala onde você mora aí nos States. Cidade de Knoxville, no estado do Tennessee. Fica a 3 horas de Atlanta, né? 2 horas e meia de Nashville, né? Cidade ao leste do estado aqui. Fez muita chuva esse final de semana e é uma cidade muito boa e tal, né? Cidade bem esportiva, mais ligada ao esporte universitário, né? Tanto que acho que a gente já comentou, né? Que aqui tem o 6º maior estádio em público do mundo, né? O Neyland Stadium, né? 102 mil pessoas. Então, aqui é a cidade onde eu moro vai fazer 6 anos agora, em 2021. E é legal porque o que você fazia 6 anos atrás, muita gente começou a fazer há pouco tempo aqui no Brasil, que é o repórter abelha na internet, né? Antes tinha o repórter abelha. O Felipe Andreoli, meu parceiro, que está na Globo hoje, lá atrás na TV Cultura ele foi o primeiro repórter abelha, né? Não tinha cinegrafista. Na época até o Leão falou, eu não vou dar repórter para você, porque você está tirando emprego, sua empresa no caso, não era ele, está tirando emprego de um cinegrafista. Só que o mundo mudou, o Leão não é mais técnico nem dirigente, o Felipe está bem pra caramba, e a gente vive numa situação complicada, onde todo mundo tem que fazer tudo. Então você é o repórter abelha da internet, o primeiro que eu conheço, que você ia lá para a zona mista do futebol americano, e transmitindo tudo ao vivo. Eu estou falando de 6 anos atrás, gente, que a galera começou a fazer 1 ano, no máximo 2 aqui no Brasil, Gustavo. Sempre te falei isso. Obrigado. Também aqui eu tenho que admitir, né? A estrutura de internet colabora muito, né? É uma coisa que já está o 5G em várias cidades, né? A internet aqui no celular é muito confiável, né? Então dá para fazer isso bastante e tal. Mas também, assim, aí chegou o outro setorista aí. É o Grécio. Opa, boa tarde. Tudo bom, Grécio? Já dá para saber qual time ele vai falar, né, Gustavo? Opa, tricolor. Eu estou esperando o Lucas aqui. Lucas, eu mandei o convite para você, manda para mim. Vamos ver se você consegue entrar, manda de novo aqui. Então é o seguinte, quem tem pergunta do São Paulo já manda a pergunta aqui. Quem tem alguma pergunta lá dos Estados Unidos, como é que está a situação dos esportes, tá, gente? Não vamos fugir, não vamos falar de política, pelo amor de Deus. O Gustavinho vai falar aqui também, que é nosso convidado especial desses setoristas /bola parada de hoje. Continua aí, falando que o 5G ajuda demais, e isso já tem bom tempo. As coberturas. Mas também, o que eu ia falar, Shane, que é engraçado também, que o Brasil, na minha opinião, também está na vanguarda, por exemplo, de transformar o rádio
em uma TV na internet. Isso aqui nos Estados Unidos ainda engatinha muito ainda. Eu, por exemplo, na minha rádio que trouxe esse conceito de transmitir o programa de esportes ao vivo no Facebook, no Twitter, e o pessoal tá abraçando isso agora. O pessoal tá agora. E a pandemia expôs isso ainda mais. Poxa vida, eu pensei que era até antes. Eu sei que o rádio AM aí é muito forte. O rádio AM aí é fantástico. Muito forte. Não é igual aqui. Aqui é só em algumas cidades lá do norte e do nordeste. O rádio AM nos Estados Unidos é muito forte mesmo. As principais TVs têm rádio e no esporte o pessoal sintoniza. Aí tem rádio digital também, o que não tem aqui. Mas legal saber que o Brasil passou na frente alguma coisa dos Estados Unidos. E graças aos brasileiros, né? Você que está aí, o Conradinho que está na nossa rádio lá em Miami, também tem a nossa rádio em Boston. Os brasileiros mostrando o serviço. Você vai conversar com ele também, né? Isso, hoje eu vou bater um papo no Instagram. Isso, hoje, às 9h15 da noite, no horário de Brasília, né? 8h15 da noite no horário meu e do Conrado, né? Que a gente está no mesmo fuso horário. E a gente vai bater um papo, radialistas brasileiros aqui nos Estados Unidos, né? Lógico, eu estou no rádio americano mesmo, né? Que eu faço meu programa em inglês e tal, numa rádio comunitária universitária. E ele numa rádio brasileira no dial americano, né? Então tem diferenças e tal, mas é isso aí. O rádio dos brasileiros entrando de forma diferente, mas estamos no dial aqui. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente na Xene no Campo há 2 anos, a gente está entrando agora em algumas rádios aí do Brasil. Isso é legal, porque antes era a cadeia de rádio que a gente falava, né? E agora as cadeias de rádio elas são feitas por veículos da internet. É muito louco isso, muito louco mesmo que está acontecendo. E eu tô há 2 anos com uma equipe fantástica e tem, por exemplo, acho que a pioneira, desculpa se eu estiver falando groselha, é a Rádio Contínua, que acho que está há uns 6 anos já está fazendo trabalho. Verecio, boa tarde, tudo bem? Pergunta para o nosso convidado, Gustavinho, direto do Tennessee. Acho que tem pergunta. Opa, boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tiane, também. Eu queria fazer uma pergunta para ele sobre essa questão de rádio que você falou. Lá nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos no caso, é bem abrangente, né? O trabalho de televisão, o rádio, aí tem muito podcast, por exemplo, começou há pouco tempo o podcast aqui no Brasil, a ser algo com mais visualizações, com o Flow Podcast, agora pelos canais do YouTube. Você vê uma diferença, assim, da cultura brasileira para a cultura americana? Deu uma travada aí, mas acho que deu para entender, né? Deu para entender bem. Assim, a primeira diferença ainda, como eu já disse, o Brasil está muito mais à frente na questão de integração entre rádio ao vivo e redes sociais. Isso já está no Brasil bem mais avançado, nos Estados Unidos ainda engatinha um pouco, mas na questão do podcast é bem mais avançado, né? Porque a questão, Shane, aqui é que, por exemplo, muita gente ouve o podcast no carro, na estrada, porque a internet é boa. Então, ela pode ouvir qualquer podcast, qualquer conteúdo da internet no seu carro, porque a internet é confiável. É aquilo, né? A questão de criação de conteúdo é como você acessa o conteúdo. Então, a questão do podcast é um pouco mais abrangente aqui, porque as pessoas têm como ter esse conteúdo a qualquer hora, a qualquer lugar, de uma forma mais, tipo, no carro, né? Então, no carro, que é onde o rádio ainda é muito forte no Brasil, aqui nos Estados Unidos, talvez o podcast está ficando forte pela questão da internet confiável. Voltou aí, Graça. Você viu só? Lá a situação é bem melhor, né? Rádio digital também facilita muito, né? Você pode ouvir dentro do carro uma rádio de outro país, porque aqui pra gente é complicado se não tiver o celular. Lá se ouve o rádio digital no rádio. O próprio rádio já vem com todos os aqui aqui tem empresa chamada Sirius XM, né? Que é uma rádio de satélite. É como se fosse o canal a cabo do rádio, né? Então você paga um valor por mês e você tem acesso ao conteúdo as próprias ligas americanas têm as suas próprias rádios digitais. A Major League Baseball, a NFL, a NBA, tem as suas próprias rádios digitais nesse Sirius XM. Lógico, também o Howard Stern, né, que é a lenda do rádio aqui americano, também já está no rádio de satélite. Então, esse Sirius XM é um nicho também muito forte, né? Muitas pessoas, por exemplo, nicho musical, tem rádio músicas dos anos 60, 70, 80, rádio universitária, música mais jovem. Então... É como se a gente tivesse aqui, a TV por assinatura tem aquele canal de músicas, né? Isso. A TV por assinatura. Aí você escolhe o que você quer, só que aí tem um próprio do rádio, que é muito legal. Aqui não sei se daria
muito certo não por N questões. A gente está com Setoristas parte 2, segundo programa, nesse formato, e a gente está com Bola Parada, número 83, no Facebook e no YouTube também. Nessas últimas duas plataformas, programa indo ao ar depois das 8, portanto, gravado. A gente está ao vivo no Instagram. Siga o Instagram Xeni no Campo. O Luquinha está com problema para entrar aqui, Luquinha. Então, se não der, não tem problema. Ele iria falar do Corinthians, a gente vai falar um pouco mais. Então, a gente vai abrir, a gente vai falar um pouco agora do São Paulo. Quem tiver pergunta para o São Paulo, que é o Grécio que está aqui, ou para o Palmeiras para mim, ou para o Gustavo, que mora lá nos Estados Unidos, e ele adora todos os esportes americanos, ele acompanha, principalmente os universitários. Eu vi você entrevistando uma jogadora lá, o inglês dele, eu vou falar agora para você, o homem já vai começar a narrar, vai ser o primeiro aluno que eu tive narrando futebol americano, hein? Isso foi em 2011 o nosso curso, hein? Foi o primeiro curso que eu dei, nem no SESC eu entrei ainda. Você está lá, você, Raoni Pacheco, olha quanto nego bom, rapaz. E o nosso amigão Zé Elias e Reinaldo Moreira. Eu lembro dele, eu tenho foto desse dia até hoje, né? E eu lembro que, é questão da timidez, né? Eu lembro que eu cheguei bem acanhado e tal, e parecia um mundo totalmente distante de mim. Eu já tô bem acostumado e tal, e a gente vai desbravando. E eu tô vendo aqui nos comentários várias perguntas pro São Paulo, hein? Vamos ver porque o Grécio tá aqui, pelo bastidor tricolor. Assim, ó, Júlio Casares, Belmonte, Muricy e Grécio. O Grécio vem antes do Crespo. Entendeu? Essa é aqui, entendeu? Mas não é, ele tem muitos seguidores. Você é São Paulino, Gustavinho? Ou não? Hoje eu sou mais rio-branquense, né? Eu sou corintiano ainda, mas hoje eu tô, pra falar a verdade, eu tô torcendo muito pro Rio Branco de Americana, que é o time da minha cidade. E essa é uma das coisas que eu mais aprendi nos Estados Unidos, né? Dar valor ao time da sua cidade, da sua região, né? Aqui é muito forte essa cultura, tão forte que aqui as próprias escolas de ensino médio tem times, né, de futebol americano e acaba virando o time da cidade, né? A cidade abraça o time da escola, né? E aí disputa o torneio estadual, né? E se o time vai para frente, né? Sai na mais mídia, patriota. O americano é mais patriota. Ó, daqui a pouco eu vou perguntar para você, se você souber, obviamente a gente não confirmou nada. O Palmeiras está a fim de contratar a sua cadeira papagaio. O Palmeiras está querendo contratar 2 gringos que atuam, um atua no Miami e o outro no Los Angeles. É tudo gringo que atua lá. Depois você me fala aí, porque a galera do Palmeiras vai querer saber também. Grécio Duarte, pega aí uma galera que está conversando com você, passa informação, por favor, do São Paulo. São Paulo que tem o último apresentado foi o Éder. Não falta apresentar mais ninguém. Contratou um pacote aí, né, Grécio? O São Paulo anunciou oficialmente o Éder, falta ter a apresentação ainda do jogador, o jogador responder as perguntas ali dos jornalistas. Já tinha anunciado ali o Orejuela, teve apresentação, o próprio Miranda, né, ídolo do São Paulo. Falta o Benítez, né, agora o São Paulo anunciar oficialmente, está em tratativas ali. São Paulo já acertou com o jogador, já se acertou com o Vasco mesmo já anunciou oficialmente que não é mais jogador do clube, e o São Paulo está esperando documentações agora da Argentina, do Independiente, para anunciar oficialmente a contratação do Benítez, mas ele já está treinando no São Paulo desde a semana passada, então ele será jogador do tricolor paulista, né? O São Paulo está treinando essas últimas semanas, nessa paralisação, o São Paulo está treinando normalmente no seu CT, todos os jogadores estão participando do treinamento, o próprio Liseiro, que volta de contusão, está participando também. Os jogadores, o São Paulo, o próprio Crespo pediu para o São Paulo fazer treinamentos contra os seus times da base, né, sub-20, sub-17, para conhecê-los ainda mais, porque a gente sabe da distância que tem o CT de Cotia da Barra Funda. Então, São Paulo, o Crespo está pedindo para ter esses treinamentos. São Paulo, antes de ontem, treinou com o sub-17 e ontem treinou com a equipe sub-20. Ó, o pessoal tá aqui, ó, a Dea Rocha, aqui na Inglaterra está tendo futebol mesmo em estado de lockdown. Peter Borg. Quem está ao vivo com a gente aí da Inglaterra, manda aqui o pedido, tá bom? Vamos saber como é que está na Inglaterra aí, porque eu vou emendar aqui com a Federação Paulista. A Federação Paulista de Futebol teve reunião hoje cedo, e eles estão passando o pente fino em novos protocolos de segurança dos clubes, como, por exemplo, todos os funcionários dos clubes também fazerem o exame de Covid. O que eles estão tentando fazer? Sensibilizar o Ministério Público para dia 31, aqui em São Paulo a fase emergencial vai até o dia 11, mas para sensibilizar o Ministério Público para voltar com o futebol.
Então, acho que eles deram... Depois a gente vai ter mais detalhes que terminam meio-dia, do que vai ser mudado e apresentado para o Ministério Público para voltar ou não. A minha opinião é que tem que dar uma parada, uma segurada no futebol. A minha, igual agora aqui, ó. O lockdown é muito mais sério. Tá tendo futebol na Inglaterra, na Premier League. Não tem muita diferença aos grandes clubes. Qual que é a sua opinião, Gustavo, aí direto do Tennessee, nos Estados Unidos? Aqui é ao contrário, Shane. Muita gente, até universidades e times de futebol falam que aqui só ao contrário, que aqui é a projeção de ter público 100% daqui a alguns meses. Não se fala mais em paralisação de campeonato nenhum, os campeonatos estão a toda, já tem público nos estádios. Praticamente, olha, praticamente todos os jogos que eu cobri, né? Você viu que eu cobri vários, praticamente todos já tiveram público. Assim, acho que eu nunca cheguei a cobrir um jogo que não teve nenhum público. E aqui o pessoal, lógico, no começo restringiu a 25% de capacidade, agora estão aumentando para 50%, mas aqui a coisa está bem mais flexível. Por exemplo, acho que há um mês e meio atrás, eu fui a um jogo de hóquei como torcedor e estava com distanciamento, máscara, você tem que vestir a máscara, tem que usar a máscara o tempo todo. Eu fui cobrir um jogo sábado e o pessoal do pessoal que trabalha no estádio toda hora coloca a máscara, não pode sentar aqui. E o pessoal aqui é um pouco mais respeitoso nessa questão. Lógico, vai ter sempre um ou outro que se respeita, mas aqui é ao contrário, se fala mais em abertura e nem cancelamento de campeonato nenhum. Eu acho que, por exemplo, no Japão tem público. No Japão, o campeonato japonês tem público. Então, cada um sabe onde aperta. A situação, acho que aqui no Brasil, é muito séria, é o epicentro da pandemia, então tem que tomar muito cuidado. Ô, Gresso, o que você acha de tudo isso? Eu mandei um convite para um amigo lá da Inglaterra. Se der para entrar aqui, rapidinho, tá bom? E quem quiser participar e depois fazer uma pergunta, faz a pergunta, vaza. E qual é o telefone da PAN, lembra? Pergunta, vaza, ouve a resposta por aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ô, Gresso, o que você acha de tudo isso? Tem que ter futebol? Não tem? Então, perguntando o que você perguntou para todos nós, mas eu vou repassar para você. O que acha do trabalho do Crespo nesse curto tempo aí? Sobre a questão da volta do futebol, eu acho aqui no Brasil é diferente, por exemplo, da Inglaterra, mesmo dos Estados Unidos, é a questão econômica dos clubes, né? Os clubes no Brasil estão com questões econômicas ruins, né? Isso eu estou falando de time grande mesmo, clube grande mesmo. Então é complicado você parar. O próprio presidente da CBF falou isso, né? Se parar, os clubes vão se ferrar, porque os clubes estão muito mal economicamente, já estão perdendo várias receitas, receitas de sócio-torcedor, já perderam a receita do público no estádio. Então, querendo ou não, você não tendo o seu único produto, seu produto maior ali, que é o seu jogo na televisão, prejudica muito o trabalho dos clubes. Lógico, tem que fazer uma medida ali, tem que fazer a comparação com a questão dos riscos, né? Riscos existe, mas qual é a porcentagem do risco que tem para essa volta do futebol? Minha opinião, não sei. Você fica em cima do muro ainda, né? É porque é complicado, gente. A gente está do lado de fora, a gente pode transmitir jogo de casa, como a gente está fazendo. E antes até, Gustavo, de fechar tudo, a decisão da equipe foi não ir para estádio. E aí passou alguns dias, fechou tudo. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu fiquei assustado esses dias que eu tive dor de cabeça, um pouco de resfriado, falei, ai meu Deus do céu. Mas ainda bem que não era nada. Foi só um dia que eu passei mal. Tem que tomar muito cuidado, porque mesmo tomando cuidado, a situação é complicada. Hoje teve informação que morreu um técnico de futebol no Acre. Está pegando, obviamente, os mais velhos, por isso vários treinadores já morreram, infelizmente, né? E eu acho que para o atleta é complicado voltar também. Eu mandei alguns convites aqui, vamos ver quem entra para fazer pergunta, inclusive um amigo lá da Inglaterra, que tem muita gente trabalhando ou está ocupado ali no momento, não que a gente não esteja, né, mas a gente agendou esse horário aqui. Estados Unidos, situação aí, como é que está economicamente a cidade? Aqui aprovaram os R$250 durante 4 meses do auxílio emergencial depois de tantas mortes, né? Saindo um pouco do futebol. Aí a coisa, porque tem mais dinheiro em caixa e tem pessoas mais hábeis, né? A mais habilidade ali no comando, né? O pessoal aí tem comando, né, Gustavo? Tem um pouco de comando, mas também tem um pouco de disputas políticas, né? Recentemente aprovaram mais um que eles chamam aqui de stimulus payments, né? O pagamento de um auxílio maior de 1.400, né? Aprovaram mais uma parcela, mas a economia já está reabrindo. Por exemplo, a minha rádio tem no meu programa de esportes tem 3 bares como patrocinadores do nosso programa, né? O Rock Sol Sport, e todos esses já estão com capacidade de
o total, praticamente, os bares e restaurantes aqui abertos normal, se for. É aquilo, tá muito, eu, na minha opinião, acho um pouco exagerado, não, por exemplo, tanto que é engraçado, né, essa questão de, e aí uma coisa aconteceu talvez no Brasil, né, a questão de onde vai o limite, né, por exemplo, eu fui fazer uma transmissão, né, como faz no rádio, né, quando você vai no patrocinador fazer uma transmissão ao vivo, né, e aí eu fui no bar, tava tão lotado que eu pedi para não fazer, porque eu tive mais receio no Covid, mas é aquilo, aí depende agora aqui quão confortável você se sente. É uma área meio nebulosa, porque agora não é tanto mais imposto, mas agora é mais interpretação até quanto você se sente confortável com relação a isso. Eu mandei convite para uma galera aqui, mas aqui apareceu que só 3 podem participar. A gente já fez com 4, não sei por quê. Se alguém souber me ajudar aqui, tá falando aqui Mas faz o seguinte, peraí, nós vamos dar um jeito aqui, tá? Enquanto a gente conversa. Grécio, o que você tem de informação de São Paulo para essa semana? O que dá para falar aí em relação a só treinar? Porque eu acho ótimo para os clubes, ainda mais clubes que têm tantos contratados, né? Eu acho bem interessante ter tempo para treinar, para depois pegar uma Libertadores lá na frente com um time mais amarradinho. O que você tem do São Paulo? Eu já respondo a sua pergunta sobre o Crespo, sobre o começo de trabalho do Crespo, e depois eu respondo as perguntas de alguns torcedores aqui. Sobre o trabalho do Crespo, é muito daquilo, ainda é o começo de trabalho. Ele falou que durante a paralisação ele queria fazer os treinamentos com os garotos da base ali, já para acostumar seu time principal também, e já conhecer os jogadores mais novos, né? Tá dando uma travadinha, deu Grécio, vamos ver se ele volta. Essas internets da vida são complicadas. Espera aí, ô Machado, vou mandar convite para você. Eu não sei porque a gente não está conseguindo. O Aronovais, eu mandei convite para você entrar aqui, mas é para estar direto da Inglaterra. Segura aí, se você puder entrar depois. Só tem 3 aqui no momento. Voltou aí, Grécio, está travando muito sua internet. Tá travando? Então, era mais ou menos positivo até agora, né? Não só na questão de resultados dentro de campo no Campeonato Paulista, mas também nas questões de pensamentos que se compactuam muito ali com a diretoria, com o que o Muricy propriamente pensa, né? Que é um trabalho de usar os jogadores da base, de fazer... Ih, Grécio, tá travando mesmo. Sai e volta, Grécio. Sai e volta, porque não dá para você concluir o seu raciocínio. Sai e volta aí. Não esquece de responder a galera aí que está te seguindo. Gustavo, aí nos Estados Unidos, o que você está acompanhando ultimamente? NBA teve aquela bolha que foi com sucesso, mas como estão as outras modalidades que os americanos gostam? Uma das coisas surpreendentes é os brasileiros vindo para a Major League Soccer, né? Que, na minha opinião, e jogadores jovens, né? O Brenner veio jogar no Cincinnati, né? Que é uma das novas equipes. Se eu não me engano, também teve o Rossetti, que era do Atlético Paranaense, jogou no Atlanta United. Então, as equipes da Major League Soccer explorando o mercado brasileiro, né? O que não via acontecendo nos últimos anos. Nos últimos anos, via mais jogadores da Argentina, mais jogadores da América Central, e agora começa a trazer jogadores brasileiros jovens, né? Porque jogadores consagrados já jogaram, né? O Wilsinho, Kleberson, e em 2017, né? Ele jogava no Minnesota United. O Kaká também, então agora trazendo jogadores mais jovens para a liga aqui da Major League Soccer, né? Que está chegando, acho que na sua temporada, 20ª temporada. E olha que engraçado, Shane, não sei se você ficou sabendo, os Estados Unidos ficou de fora das Olimpíadas da modalidade de futebol masculino. Ontem eles perderam para Honduras e pelo terceiro ano seguido, acho que pelo segundo ano seguido, terceiro ano seguido não se classificaram para as Olimpíadas na modalidade de futebol masculino. E aí passou Honduras. Passou Honduras. Honduras e México se classificaram para as Olimpíadas pela CONCACAF e os Estados Unidos ficou de fora. E é muito questionamento, né? Aqui, isso repercute muito aí? O pessoal questiona muito aí quando fica de fora? Questiona mais ou menos, né? Uma mídia muito nichada, né? Muito... Só quem acompanha mesmo o futebol, né? O soccer aqui questiona, porque a mídia massiva, né? Não acompanha muito. Então é muito, se for bem legal, mas se não... É meio que a cobertura do basquete, é meio que a cobertura tipo basquete masculino, né? O basquete feminino, assim, só quem acompanha mesmo questiona, e se for bem todo mundo gosta, se não for bem ninguém liga. Então aqui o futebol é mais ou menos assim. Lógico, para mim é uma vergonha
um país como os Estados Unidos da América não se classificar nem para a Copa do Mundo em 2018, nem para as Olimpíadas agora. Eu acho que um país que tem uma população de 330 milhões de pessoas não conseguir classificar para duas maiores competições no nosso futebol mundial, não conseguindo ganhar de países como Honduras, Trinidad e Tobago, que, com todo respeito, lógico, tem jogadores bons lá, mas que não tem uma população que pode produzir jogadores como os Estados Unidos. Eu vou perguntar para você dos jogadores que o Palmeiras pretende contratar. Eu sei que eu tenho o nome de um na cabeça aqui. Ô, Graça, você voltou aí? Tá tudo bem com sua internet? A internet está bem travando. Você começa a falar, é só você começar a falar, ela dá uma travada. Então, como é que vai ser essa semana do São Paulo? Treinamento, treinamento e treinamento. Não tem mais ninguém aí para contratar. Eu sei que sábado você ficou muito feliz. A gente colocou até ontem, um dia de atraso lá no Instagram, aqui no Instagram, Xerine no Campo, o gol do Rogério Ceni com a narração do meu amigo Hugo Botelho, 27 de março. Eu sei que é uma data muito importante para mim também. Só que em 2011, eu estava pegando um bolo na padaria quando estava ouvindo na rádio o gol do mito Rogério Ceni. E faz, 10 anos. E ele lembrou, colocando nos stories dele, duas coisas importantes. Primeiro, esse gol com a narração do Paulo Soares, na época na Estadão ESPN, e que tem muita gente, achei estranho ele se manifestar em relação à vacinação, mas tem muita gente fazendo que está vacinando, mas não está vacinando. Está nos stories do Rogério Ceni oficial. Fala um pouco mais dessa data tão importante e a semana do Tricolor, por favor, Graça. É uma data muito importante para o torcedor são paulino, né? Junto ao seu maior ídolo, considerado por muitos que é o Rogério Ceni. É uma data muito importante, ainda mais contra o seu maior rival, que é o Corinthians, né? Eu acho que se fosse contra uma equipe que não tivesse a rivalidade que o Corinthians tem, eu acho que a data não seria tão importante dessa forma. Lógico, é o 100º do Rogério Ceni, mas ficou muito mais importante pela questão de ser um gol contra o seu maior rival. E sobre a questão de treinamentos, é aquilo, Tiene, vai continuar treinando durante a semana contra os times da base. Os torcedores aí estão perguntando sobre o Liseiro. O Liseiro está treinando normalmente, voltou de contusão, ele teve uma contusão no tornozelo, está treinando normalmente no São Paulo. Quando voltar o Campeonato Paulista, ele deve retornar, deve ser relacionado para jogar com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Então, normal. Os torcedores estão perguntando aí muito sobre o Rodrigo Nestor, sobre renovações também. O São Paulo está tratando. Tá muito complicado as renovações com ele. Ontem teve um caso que ele respondeu um torcedor na internet, foi um pouco rude com o torcedor e muitos caíram matando em cima dele. Para mim, na minha opinião, o jogador tem que ter cuidado com as redes sociais, né? Não tem que ler tanto assim, não tem que ficar respondendo tanto. Ainda mais um jogador tão jovem que não conquistou nada na carreira como o Rodrigo Nestor. Mas enfim, e é uma negociação complicada e o São Paulo está negociando forte para tentar continuar com o jogador. Boa. Deixa eu ver aqui, eu não consigo entrar com mais ninguém. O pessoal tem pergunta aqui falando, pessoal de Coruripe, nas Alagoas, tem um lugar aqui bonito com nome estranho, Coruripe, Alagoas. Quem conhece Alagoas? Terra do Aloysio Chulapa, rapaz, terra do Souza, acho que o Souza é de lá também. Ixi, mudou. Nestor ou Ed Carlos? Estão perguntando aqui pro Grécio. Nestor ou Ed Carlos? Eu acho que são estilos diferentes, né? O Ed Carlos é mais um meio-campo mais lento, o Nestor é um cara que ele faz tanto a volância como o meio-campo, como a parte mais ofensiva. O Ed Carlos é um jogador que até eu fiz um vídeo no meu canal falando propriamente sobre ele, que ele é um jogador que ele parece muito ganso, né? Tem a questão da altura, do porte físico, e é um cara que pensa muito o jogo. Diferente do Nestor, que é um cara que vem mais de trás, é um cara que pode fazer mais posições dentro de campo. É um jogador mais leve que o Ed Carlos. Mas os dois, para mim, são grandes apostas do São Paulo para o futuro. Lagoa do Pau, Coruripe. Diz que é bonito demais o negócio lá. Eu não conheço. Acho que lá é um lugar que eu menos fui. Os caras estão me mandando convite aqui, mas não sei por que não entra. Ô, Gustavo, você que está aí no Tennessee, você vai ter um bate-papo com outro parceiro nosso, que é o Conrado Juliette, que está na nossa rádio. O Lombardi Júnior está aí, que é outro jornalista. O Lombardi, ele está em Boston ou ele está em Miami? Boston, acho que ele fica... o lugar que ele fica em Boston, e o Conrado, né? Porque a rádio, nossa rádio USA, ela é em Boston e também em Fort Lauderdale, Miami, né? Onde são grandes comunidades brasileiras, né? Então acho que o Fica um em cada base. Fica um em cada base, né? E aí é engraçado, né? Até eu vou abordar com o Conrado, né? Porque é muito engraçado, né? Ter uma rádio brasileira no dial aqui americano, né? Então
perguntar se houve alguma coisa engraçada, né? Se algum ouvinte americano ligou uma vez na rádio e ficou confuso, né? Que é engraçado, aqui nos Estados Unidos tem várias línguas, né? Então, e o rádio sempre é uma de forma difusora, né? Dessa forma. É engraçado que o São Paulo aqui, né? Para mim é um dos times mais conhecidos aqui nos Estados Unidos. São Paulo e também o Flamengo também. O Corinthians não muito. E olha que eu já fui acompanhar uma vez o Corinthians na Florida Cup, né? Foi uma experiência surreal, né? Ainda ter levado a minha namorada americana para ver o jogo do Corinthians aqui nos Estados Unidos foi ainda mais ainda. Não, eu tenho que te contar a história de quando eu fui o tradutor entre a torcida organizada do Corinthians e a segurança do estádio em Orlando. Foi uma coisa surreal. O mano, como traduz o mano? Eu quero entrar aí, mano. O mano não tem tradução, né? É uma gíria brasileira. Não, porque os caras, você sabe que cara de organizada gosta de colocar a bandeira pelo estádio inteiro, né? Sim. E a segurança do estádio falou. E a segurança do estádio falava, não pode entrar naquela área, lá aquela área tá fechada. E aí o cara, não, porque eu quero entrar, porque eu sei. Aí eu vi esse negócio acontecendo, eu falei, como que eu posso ajudar? Fala pra moça aí, não sei o que a gente quer colocar a bandeira. Aí eu falei, tá bom, vou falar pra ela. Aí a moça falou, ok, can you translate for me? Pode traduzir? Aí falou, olha, a gente não pode. Tá? E eu no meio disso tudo traduzindo pros dois. Eu falei, meu Deus. E o cara xingava e você falava, por favor, o cara vai matar essa mulher. Please, please. Que história fantástica, Tomazé. Agora, para fechar a sua participação aqui, já que infelizmente a gente não consegue colocar 4, eu ainda vou seguir com o Grécio aqui. O que chega aí para você? Porque o Brenner foi... Como é que tá esse time que o Brenner foi, que já começou a jogar ou não? E o Palmeiras estava de olho nos gringos. Cadê o nome aqui? Eu separei. Astrada, acho que é Astrada, peraí. Eduardo Atuesta, não é nada Astrada. Atuesta, um colombiano que joga na Los Angeles FC. Alguma informação? O que chega aí para vocês? Eu, para falar a verdade, não acompanho muito essa parte da Costa Oeste, né? O Los Angeles FC que é um time muito bom, né? É um time que foi formado há pouco tempo, se eu não me engano, começou em 2016, 2017, bateu na trave até, né? Para jogar o Mundial de Clubes, foi vice-campeão da CONCACAF Champions League, seria até o adversário do Palmeiras no Mundial, né? Acabou perdendo a final pro Tigres. Eu até fiquei triste, né? Porque seria muito legal ver um time dos Estados Unidos jogando Mundial, mas é um time jovem, né? Tem o Carlos Vela, né? Que é o mexicano, um dos craques lá, mas é um jogador jovem, interessante, colombiano, né? O Palmeiras que já trouxe vários colombianos ultimamente. Acho que esse seria um pouco mais estilo velocidade e tal, né? E qual foi a tua pergunta, Shane? Desculpa, você perguntou do... Não, do Brenner, como é que tá ele aí no... O time do Brenner, né? O Cincinnati, que é um time que entrou na liga há 2 anos, né? Agora tem o seu novo estádio, né? É um time que fica em Ohio e é um time jovem ainda, tá galgando na liga, né? Ficou na parte mais intermediária da tabela, ainda não teve nenhum, digamos assim, nenhum resultado relevante. Não é rebaixado porque não existe rebaixamento aqui na Major League Soccer. Você ou vai classifica ou fica para próximo. Não tem rebaixamento, né? Agora as ligas menores, né, são ligas suplementares onde jogadores sub-23 ou equipes de cidades menores jogam. Mas o time do Cincinnati tá trazendo pessoas interessantes. Não, ter trazido o Brenner foi uma das contratações que meio que mexeu com o mercado aqui. Que bom. Meu amigo, obrigado. Suas redes sociais estão aqui, né? Aparece aqui na nossa live. Quem quiser falar com o Gustavinho, perguntar alguma coisa lá dos Estados Unidos. Eu lembro que a gente começou faz 1 ano, foi no começo da pandemia. Estava perguntando como é que estava aí. E ainda bem que... Você já vacinou? Já vacinou a sua faixa etária aí ou não? Já tomei a primeira dose semana passada, eu já tomei a primeira dose, vou tomar a segunda dose da Moderna, a vacina da Moderna mês que vem, e se Deus quiser vai vacina, né? E só para divulgar, hoje vou ter um papo legal, como você já disse, com o Conrado Juliette sobre radialistas brasileiros aqui nos Estados Unidos, e quiser mandar pergunta e tal, a gente vai bater um papo sobre rádio, sobre rádio. Que horas que vai ter isso? 9h15 da noite, no horário de Brasília, 8h15 da noite, para mim e para o Conrado e para quem estiver aqui na costa leste dos Estados Unidos. Tá bom, então. Vamos acompanhar, porque quem gosta de rádio são dois jornalistas. Uma última pergunta para o Gustavo? Manda aí. Pode perguntar. Só uma última, só para fechar. Sobre a questão da previsão para a Copa do Mundo de 2026, e você acredita em algum momento que a Libertadores, vai ter uma Libertadores das Américas, juntando os clubes americanos, mexicanos, na Libertadores aqui na América do Sul? Eu acho que seria muito legal, mas eu acho muito difícil
Eu acho que agora com a pandemia e tal, eu acho que esse projeto ainda, para mim, tem que unificar, né? A Conmebol com a CONCACAF, né? E a CONCACAF ainda está tentando juntar, por exemplo, né? A Major League Soccer quer muito integrar com a Liga Mexicana, né? Mas ainda são projetos que estão engateando. Então eu acho que a curto prazo não, mas talvez, espero que a longo prazo seria muito legal ver as Américas tendo um torneio mais abrangente e tal. E sobre a Copa do Mundo 2026, por enquanto tudo normal, né? Não, os estádios estão praticamente prontos, né? Porque muitos dos estádios serão já aproveitados, né? Já estão construídos, então 2026 muitos estádios já estão prontos, né? Já estão com o estilo FIFA, né? Por exemplo, o Atlanta United, acho que vai ser um dos estádios, é muito bonito e tal, já fui lá. Então, tudo indica que está tudo certo. Um grande abraço aí, Xene. Obrigado, meu amigo. Opa, pergunta aqui do Lucas Fermino. Dono do Orlando City falou e não tem interesse de participar da Libertadores. Eu acho que também acho que é uma justa, porque é muito também translado, né? É muito longe você fazer isso. Eu lembro que uma vez os times americanos jogaram a Copa Sul-Americana em 2005. O DC United jogou aquela competição naquele momento e quase enfrentou o Corinthians. Acho que se ganhasse a próxima, o Corinthians passasse também. Mas acho que é isso. Acho que ele deve pensar muito sobre translado e sobre burocracia e também calendário. Mas valeu, Egrécio, valeu, Xene, grande abraço. Bom bate-papo, mande um abraço para Conrado, Juliette, o Caissara. Lá atrás, os dois entramos juntos na Rádio Globo. Faz um bom tempo isso aí. E agora está narrando muito bem, A reportaiada lá da minha época, todo mundo narrando e se dando bem. Se a gente soubesse disso lá atrás, estava todo mundo rico hoje, mas tá bom. Só tem um que tá ganhando dinheiro, que é o tal de Gustavo Dilano, que é bom pra caramba. Gustavinho, aquele abraço, fica com Deus aí, te cuida. Valeu, abraço. Um abraço. Ó, o Gustavo saiu, aí vamos colocar mais uma pessoa aqui. Tem um monte de convite, eu não sei por que não entraram 4 pessoas. Ô, Grécio, perguntaram aqui, São Paulo está atrás de novos reforços? A Lu perguntou. O São Paulo está tentando um zagueiro pelo lado esquerdo ainda, né? É difícil achar esse jogador no mercado, ainda mais pelas condições financeiras do clube. Mas o São Paulo está tentando, e se surgir uma possibilidade de trazer um centroavante de um bom nível ali para brigar com os que já tem, o São Paulo vai tentar. Mas, por enquanto, o pedido do Crespo é por um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo do campo. Ó, mandei convite aqui o pessoal do Só Tapa, o pessoal que estava na Inglaterra eu mandei também. Aí entra, faz a pergunta rapidinho, sai, a gente dá chance de colocar outro colega. Palmeiras, como é que está a situação do Palmeiras e do Santos para fechar aqui os dois num tapa só? O que está faltando hoje para o Palmeiras e para o Santos é saber se realmente os jogos que os dois vão ter serão na Argentina. A Argentina está fechada, voos comerciais. Se a Conmebol liberar e abrir exceção para entrar brasileiros, aí beleza, não tem essa informação ainda, não teve nenhuma outra informação. Os jogos estão mantidos. Dia 6, São Lourenço e Santos, fase 3 da Libertadores, lá na Argentina. E dia 7, Defensa e Justiça e Palmeiras, primeiro jogo da final da Recopa, lá na Argentina. Está todo mundo esperando uma confirmação, porque o governo pode falar que não vai entrar brasileiro, como foi no Peru, como está sendo no Peru. Os times peruanos têm que jogar no Equador. O time do Ayacucho lá, igual o Luciano Dias falou, o Iacuti, teve que jogar no Equador. E o Grêmio vai pegar o Independente Del Valle, que é lá do Peru. Acho que é do Peru, é isso? Tem que jogar no Equador. Então, tem essas logísticas. Então, são essas logísticas que eu não sei, porque hoje, como epicentro da pandemia, eu não sei. O Soteldo não consegue voltar, Grécio. O Soteldo ele foi para a Venezuela, a diretoria do Santos falou, fica aí de folga uns dias, não consegue voltar. Ele pegou um avião, parou no Panamá. No Panamá bateu, teve que voltar para a Venezuela. Ele está uma semana, uns 10 dias sem treinar. E é um dos principais jogadores do clube para essa partida contra o São Lourenço. Então, realmente é complicado. Travou aí, Grécio? Borré. Estão perguntando do Borré aqui. É que você estava aí, sim, olhando para baixo. Perguntaram para o Borré. Borré está mais perto do Grêmio do que do São Paulo, né? Hoje saiu a notícia de que o Borré está com o pé atrás agora, né, junto à negociação com o Grêmio, está esperando uma proposta de algum clube que vem na Europa, conversou com o técnico dele, o Galhardo, então está esperando alguma proposta que vem da Europa, né? Mas o Grêmio está otimista em trazer o Borré, está pensando também, está tratando ali de negociações mais pessoais, por enquanto, com o Diego Costa também, atacante. Ponta. Diego Costa, o fortão lá, o que está na Espanha, sei lá onde ele está agora. Desculpa, Douglas Costa.
Ah, tá. Ô, peraí, pô. Douglas Costa do Bayern, da Juve. É isso? Isso, Mas você isso. não tem como pagar o Daniel Alves, pô. Eu vou fazer aqui a leitura do torcedor de São Paulo. Pô, tá devendo 10 milhões pro Daniel Alves, vai trazer outro cara que é caro pra cacete? Aí não dá. Estou falando da parte Então, administrativa, estou questionando você na parte administrativa. Aí é meio incoerente o discurso. Não dá. perfeito, perfeito. E é uma fala que nós estamos dizendo há muito tempo, né? Sobre essas questões financeiras do São Paulo, no futebol brasileiro ao todo, né? Porque você deve muito e ao mesmo tempo você faz contratações muito, muito caras, paga salários altíssimos, sendo que você mesmo não tem condições para fazer isso, né? Não tem Hoje no receita Brasil hoje. mesmo, hoje no Atlético Mineiro mesmo, né? Fez um time monstruoso e foi constatada uma dívida aí de 1 bi. Então fica complicado Mas também lá tem você um ficar investidor pedindo. forte. Lá tem um investidor forte, está fazendo até o estádio deles. Entendeu? Ó, É, quem tem dinheiro hoje? Quem tem dinheiro no futebol brasileiro? Vê se você vai comigo aqui, ó. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, hoje apresentou o Rafinha, lateral direito. Atlético Mineiro, dinheiro que não precisa, neste momento, do público, em termos de grana, que consegue sobreviver. Eu contei 4 aqui. Falta algum? não, o Grêmio é um clube que não é que ele está sem dinheiro, ele está bem, né? O Atlético Paranaense também está bem. Tem algumas equipes que não estão tão maus como outras. Tem algumas equipes que não estão tão maus como outras. Mas, por exemplo, o problema do Atlético Mineiro são as dívidas, né? Eles estão se organizando para 2022 ter um boom com o novo estádio, né? Com o estádio da MRV. Então, pode ser que em Bragantino. 2022, com esse. Oi? Falaram aqui Bragantino também. Falaram Bragantino, que a gente tinha colocado, né? O Que é Bragantino também, empresa. por conta da empresa, né? Então realmente é isso. Perguntaram outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Patrocínio do São Paulo. São Paulo precisa contratar alguém em patrocínio. Contrataram uma mulher uma profissional, me fugiu o nome aqui, para cuidar dessa área, que é name rights, tentar trazer dinheiro. Trouxeram uma profissional que é jogadora de futebol, muito competente. Ela fala 4 ou 5 línguas, ficou muito tempo na Suécia e vai tentar resolver. É que o momento, gente, o momento é o seguinte: com o público, muitos clubes já estavam devendo. Com a pandemia, a coisa piorou. O Corinthians pegou, acho que André Cury. Ele pegou emprestado, eu vou chutar, eu li o valor em dólar, eu acho que é 10 milhões de reais, alguma coisa assim, emprestado com um empresário que tem jogador no clube. É errado isso? Não, mas, poxa, é estranho, porque tem o Casares e o Otero. E o Corinthians pegou dinheiro e não tem nada errado nisso. O Corinthians colocou lá no balanço. Meu Timão divulgou, o Globo Esporte divulgou. Mas é estranho, porque os caras estão com um empréstimo do Galo, acho que devem ficar no Corinthians, ainda mais o Otero. O Otero, no Casares, fez aquele golaço sexta-feira, a gente colocou aqui. Então, agora o povo está tentando ver o que vai fazer. De camisa não dá para vender, viver. De cota de televisão tem muitos que já pegaram. Então, tá aqui, ó, tá na corda de muitos clubes. Por isso que eu falo, quando fala que vai trazer aí Douglas Costa, o Grêmio trouxe o Rafinha. Esses caras são caros. E eu queria falar uma coisa com você, nós estamos com 43 minutos. O Daniel Alves, que todo mundo xingou ele aí dos torcedores de São Paulo, ou 90% dos torcedores, depois que o Belmonte deu uma entrevista, porque ele não tem culpa nenhuma, foram buscar e falou, você vai ganhar tanto, beleza. São Paulo está devendo uma nota para ele estava ganhando o que a molecada da base ganha. E ele está quieto e ele quer jogar. Quer dizer, é baita profissional. Qual é a sua opinião desse lance do Daniel Alves? E se o São Paulo um dia vai pagar ele mesmo? Porque está difícil para pagar. Vai pagar como? O São Paulo, historicamente, ele é um clube que consegue pagar, né, as suas dívidas. Momentaneamente vive um momento complicado, mas sempre foi um clube que pagou as suas dívidas e essa gestão, pelo menos, promete isso. Sobre o Daniel Alves, é um profissional acima da média, né? Cara de futebol. Então, nós sabemos do profissionalismo dele, da pessoa que ele é, do atleta que ele é um cara que chega mais cedo que todo mundo, é um cara que sai mais tarde que todo mundo. Então, é um jogador, é um atleta acima da média, né? Diferente de muitos que tem aqui no Brasil, diferente da média, né? Vamos dizer assim, acima da média. E sobre essa questão econômica, né? Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Se o Daniel Alves ele consegue mesmo se pagar.
E nesse vídeo eu falei que não é só por conta do Daniel Alves, é por conta do São Paulo também. Por exemplo, a imagem do Daniel Alves, quando ele chegou no Brasil, teve um boom, né? Nós vimos televisões da Europa vindo aqui. Eu não vi o marketing do São Paulo trabalhar em cima dele, fazer algo diferente, sabe? Eu vi o diretor de marketing de São Paulo, o Eduardo Toni, dando uma entrevista durante essa semana, falando sobre essa questão de que o marketing não paga o jogador. Não paga mesmo, totalmente. Mas agora, fazer um trabalho para você conseguir pagar uma porcentagem do jogador, você consegue. E isso ele mesmo falou, que o São Paulo não fez certo com o Daniel Alves. Já se passou esse boom, mas mesmo assim precisa se trabalhar a imagem do jogador mais vitorioso da história do futebol. Eu estou procurando o nome aqui da empresária. Tem muita gente que não quer que fale do Corinthians. Calma, gente. A gente está falando mais de São Paulo. Uma pitadinha do Corinthians aqui para falar dessa crise. Ó, o São Paulo está devendo. O Corinthians está vendo como pagar ainda. Está pegando empréstimo. São Paulo não. Então eu estou falando da questão financeira. São Paulo está vendo como é que vai fazer. Né? Se precisa pegar empréstimo. Dela. Colocou aqui nos comentários. Como? A Dani colocou nos comentários que é Camila o nome dela. Boa sorte para Camila. Não é fácil, gente. Não é fácil. E outra coisa também. O rival do São Paulo, o Corinthians, teve o Name Rights, que foi comprado lá. Até agora parece que ninguém viu dinheiro lá, não. Teve problema do Pedrinho também. Gente, tá bagunçado o Corinthians. O São Paulo tem que colocar um pezinho no chão. O Santos vive um momento crítico. Precisa, de novo, entrar nessa fase de grupos da Libertadores e vai pegar o São Lourenço, não é fácil. E o São Paulo, repito aqui, ótimo que o Crespo vai ter tempo para treinar. Para fechar contigo, Grécio, e agradecendo a galera aqui, nesses setoristas e bola parada, tudo junto e misturado hoje. Eu achei fantástica a contratação do Alex. O Alex é jogador do Palmeiras, da seleção, para comandar a base. Eu tive com o Alex agora no final da Libertadores, pela patrocinadora da Libertadores, no evento que a gente fez, a Betfair. Ele saiu lá da ESPN, ele é um cara muito fantástico. Até a foto que aparece lá nos canais, Alex Souza e tal, foi a gente que tirou, fazendo o trabalho da Betfair. E ele falou que pro Belmonte que é um cara, parece ser um cara legal, hein? Ele fala as coisas mesmo, né? E o Júlio Casares está de parabéns, tem que ser transparente e não mentir. Transparente e não mentir. Eu acho que eles estão indo bem até aqui. Ele falou que o Alex quer morar lá no CT. E eu acho fantástico, ele vai largar a casa, ele tem que viver o ambiente. Não é só... Lembra o Tele Santana? Ele morava no CT. Ele sabia como que era cada um. Eu acho que ainda mais quando se trata de molecada, e por falar em molecada, o Toró fez um golaço lá no esporte, eu acho que tem que pegar e sentir e saber como funciona tudo. Acho fantástico. Acho que o Alex tem tudo para dar certo na base do São Paulo. Que você, como São Paulino, o que você acha, e os São Paulinos aqui, da chegada do Alex na base do Tricolor? Eu tinha visto uma palestra do Alex, eu acho que foi no ano passado. Acho que foi no ano passado que eu vi uma palestra dele, gostei muito das ideias dele. É um cara que ele pensa à frente mesmo. É um cara um profissional acima da média, né? Nós falamos agora do Daniel Alves, e o Alex foi vencedor como jogador de futebol. E também traz isso para a carreira como técnico, né? E está sendo inteligente, está começando ali da base, para entender um pouco, teoricamente sem pressão, né? Para entender um pouco como que funciona essa questão de tratamento com as pessoas que estão mais abaixo, né? Querendo ou não, o técnico é hierarquia, tá acima, é diferente de um jogador se tratar com outro jogador, né? E agora é ganhar experiência na base, né? E trabalhando no sub-20. Eu ontem estava pensando sobre essa questão, né? Porque eu analiso muito a base do São Paulo e eu tô vendo essa safra que está vindo agora do sub-17, né? E vai para o sub-20. Então, eu vejo que é muito bom para o Alex isso, porque vai ganhar uma safra muito boa, que é a safra campeã sub-17, que ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, né? Bateu ali de frente com o Fluminense, que para mim também é outra grande equipe do sub-17. E agora essa safra daqui a pouco vai chegar no sub-20 e é muito bom para o Alex. Na teoria, grande técnico. Vamos ver agora na prática como que seus pensamentos vão se colocar. Uma coisa, eu acho que é melhor para todo treinador começar em base do que pegar um clube do interior, um clube menos prestigiado. Eu acho que é melhor. Você aprende mais como primeiro trabalho, mas cada um pensa de um jeito. O Luxemburgo, quando começou, pegou um time lá no Espírito Santo. Ele teve uma carreira vitoriosa. Deixa eu pegar um comentário. Eu mando um convite aqui, mas não sei se eu estou fazendo errado.
pessoal não entra aqui. Quem quiser entrar, rapidinho uma pergunta, manda aqui que entra para conversar com o Gresh. Comigo não, que eu não sei nada do São Paulo. Eu só acho o seguinte, eu faço uma piadinha aqui, tá? É uma piada, não vai me xingar. Primeira coisa que o Alex vai fazer quando ele chegar na base do São Paulo é ensinar a fazer gol de cobertura em goleiro. Tá bom? É uma piada isso, tá bom? Dos goleiros do São Paulo. Você gosta, né, Graça? Mas boa sorte pro Alex, pra galera que tá acompanhando o nosso bate-papo aqui. Oportunidade pro pessoal da base, moleques e tal. Se tem alguma última informação? Ah, tá falando do Elinho aqui, ó. O Red Bull vai comprar o Elinho. Ele acha que o Toró joga mais. O Toró tá emprestado pro Sport e o Elinho, o Bragantino deve comprar, né? Tem uma opção de compra para o Red Bull Bragantino. Eles já sinalizaram que eles vão contratar o Elinho. Vai girar em torno ali de 25 milhões de reais, né, na contratação. Era um jogador que não estava sendo muito usado no São Paulo, né, Tchene? Então, eu acho que pela questão do custo-benefício, era um jogador que estava parado aqui no banco, né, muitas vezes nem sendo relacionado para a partida. Eu acho que é uma boa. E tem também a questão do atleta. Tem que se pensar no atleta. E no São Paulo ele não estava sendo usado, não estava tendo o seu potencial ali colocado à frente, né? E no Red Bull Bragantino ele vai crescer. E no futuro, como ele é um jogador que também foi revelado para o São Paulo, pode render ainda mais. Boa, Alex Lopes, radialista, o melhor produtor do rádio da estratosfera, que fica em cima da primeira camada, segunda camada da estratosfera. Um abraço, meu amigo flamenguista, doente. Quando o Flamengo perde, para ele é igual quando a mulher toma chifre, ele fica mal demais. Lucas, verdade, Lucas. Um abraço, falando do Alex aqui. Bem, vamos fechar então esse setorista parte 2, hoje com uma parte técnica completamente zoada, que eu não consegui colocar o Lucas, mas conversamos com o Gustavinho, o Gustavo Tomazelli vai conversar com o Conrado Juliette à noite, lá no Instagram de cada um. São os jornalistas que trabalham nos Estados Unidos, um no Tennessee, o outro em Miami, aqui certinho, e ainda tem o Lombardi Júnior, meu parceiro. Trabalhei com o Lombardi, com o Conrado, um na Milton e o outro na capital, que fica em Boston. Aquele abraço, siga a Rede Xene no Campo. Gostou? Rede Xene no Campo? Fica bonito, parece que é uma puta rádio. Siga a Xene no Campo, no Instagram, no Facebook, Bola Parada, sempre às segundas-feiras, e esse papo aleatório de setoristas, sempre à tardezinha a gente coloca aqui. Para fechar, agora para fechar mesmo, joga a bola para você. Grêmio dá conta de bancar esses salários, o PH19. O Rafinha foi por empréstimo até o final do ano, né? Contrato curto, né, Grécio? E falando sobre o Grêmio, sobre essa questão da parte econômica, o Grêmio foi um clube que durante a pandemia fechou com superávit, né? Então é um exemplo para os clubes brasileiros. Então eu não vejo o Grêmio partindo para uma questão deficitária. Eu acho que o Grêmio é um clube muito organizado e que todas as contratações que vierem serão com total organização. Para vocês, São Paulinos, progresso que conhecem muito a base. Eu trabalhei ano passado nesses freelas aí da vida, e aí tinha uma menina muito competente, ela estava meio chateada. Falei, o que foi? Pô, meu irmão está terminando o contrato dele com o São Paulo, não vão renovar. Pô, e é bom jogador, mas não vão renovar. Escuta aí que vai chegar a história. Aí ele saiu do São Paulo, ele foi para um outro clube, e teve oportunidades já no profissional, e fez um monte de gol, está fazendo um monte de gol. Agora, não sei como ele era no São Paulo, talvez você saiba. Ricardinho, que está no Grêmio, é o irmão dela, a família de Guarulhos. Esse menino está arrebentando nas oportunidades que o time do Grêmio está jogando no Campeonato Estadual com a molecada, e jogou contra o Yakut lá, fez gol no Yakut, lá do Bacilo Vivo. Já vão prorrogar o contrato dele. Olha que coisa. Às vezes as coisas não estavam dando certo no São Paulo. Você lembra dele na base do São Paulo, esse Ricardinho, que é bom jogador, e aqui de Guarulhos. Coincidência aí, irmão de uma grande amiga. Lembro do Ricardinho, centroavante do Sub-17 do São Paulo. Ele era um jogador que, mesmo saindo do banco, né, mesmo estando no banco, ele saía do banco e fazia muitos gols, viu, Tchene? Já era um jogador ali que mostrava um bom potencial. O São Paulo tem muitas dificuldades para fazer centroavante, Tchene. Nos últimos anos, o São Paulo não conseguiu subir nenhum jogador para essa posição, um jogador que pelo menos ali se deu bem, né, nessa posição. Nós tivemos Ademilson, o próprio Henrique, que depois foi para o Botafogo, que tem dívidas hoje no São Paulo, mas nenhum jogador ali que fez algo tão diferente. Agora, há pouco, nós tivemos o Brenner, mas que foi um jogador que teve muita dificuldade no São Paulo, passou por um bom momento e já está nos Estados Unidos. O que eu falei, fazendo essa associação que o Ricardinho deu certo, de repente você pega um Alex, que foi jogador,
ele tem a visão diferente de um outro profissional que não foi jogador. Eu acho que isso é interessante, a visão do cara que estava lá dentro, que jogou base. O livro do Alex é fantástico. O livro contando a história dele é fantástico. Como vários jogadores, penou para virar jogador e virou jogador. E aí tem muita coisa para acontecer. Um abraço para Búzios. Alô, Marcos, praia tá aberta aí? Casares é outro leco, tá brabo aqui. A Sadra tá brabo aqui. Tem o Gabriel Novaes que está no Bahia, está emprestado. São Paulo emprestou o Novaes também, foi emprestando a molecada, que é o que eu acho fantástico. Vai emprestando, ele tá falando que joga muito aqui o Lucas. Eu falo que é para fechar, a gente vai tocando, faltam 5 minutos. Tinha um clube japonês de olho no Gabriel Novaes, fez até uma proposta por empréstimo, São Paulo não aceitou, e outro clube que está interessado no jogador é o próprio Red Bull Bragantino, né? Só que o São Paulo pretende esperar terminar o empréstimo dele com o Bahia, e quem sabe se continuar na boa fase, como está no estadual, trazê-lo para o São Paulo. Galera, então muito obrigado pela audiência nos Setoristas, no Bola Parada, no oferecimento da Tifose Story, Tifose Espaço. Não aparece a blusa aqui, mas trocar a blusa da Tifose. Compra online, gente. Você que é palmeirense, obviamente, compre online na Tifose Story. Você que tem um computador aí, quer comprar um computador WL Notebook, só entrar no Instagram, no Facebook deles. E o Caça Atletas, a sua rede social. A gente provavelmente na Xene no Campo deve fazer algum jogo aí nos próximos dias, de campeonatos estaduais que não pararam. A gente está de olho. Eu tenho até aqui, Grecho. Isso é de sexta, tá? Não sei o que aconteceu hoje. O Rio Grande do Norte foi o único campeonato que paralisou. E aí você tem outras competições. Vou falar o que estão sendo, os que estão normais, tá? Campeonato Paranaense, Tocantins, Ceará, Goiás, Minas Gerais. Peraí, estou falando errado. Interrompido isso. Não está tendo. Pará, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Ceará. Parcialmente, estão sendo disputados parcialmente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, não pode jogar na cidade, a pessoa está jogando em Saquarema, é mais ou menos isso, não pode jogar numa determinada cidade, eles dão um jeito e jogam em outra. Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. E aí onde está normal agora, disputado normalmente, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, além do Rio Grande do Sul. Então vamos ver, daqui a pouco lá no Instagram, Xene no Campo, a gente coloca a decisão, os detalhes da Federação Paulista de Futebol, da reunião que aconteceu hoje pela manhã com todos os clubes da série principal. Seu recado final aí, Gracião? Eu queria agradecer aí, Xene, pela oportunidade de mais uma live para falar sobre o São Paulo, falar sobre o futebol nos Estados Unidos, que eu também gostei bastante, é um assunto que eu gosto de acompanhar, gosto de entender um pouco mais. Eu queria uma Libertadores unificada das Américas ali, mas é o que não deve acontecer tão cedo, mas tudo bem. Então, novamente, obrigado pela oportunidade de mandar um salve para todas as pessoas aí que estão na live, que participaram com os comentários. Esse é Grécio Duarte, siga o Bastidor Tricolor, pergunte para ele, quando é muita coisa, não dá para responder tudo não, mas dá um jeito lá e responde. Obrigado, galera, segue Xene no Campo no Instagram, tá bom? Aqui Anderson Xene, obrigado, galera. Bola Parada, segunda-feira que vem volta e ao longo da programação, o nosso Setoristas. Tchau, Grécio. Tchau, tchau.